Os livros de Tobias, de Judite e de Esther. Introdução. Na Vulgata, os 3 livros de Tobias, de Judite e de Esther são colocados depois dos livros históricos. Alguns grandes manuscritos da versão grega seguem a mesma ordem, mas há outros que os apresentam depois dos escritos sapienciais. Forma um pequeno grupo que se distingue por várias características particulares. Primeiro, possui um texto que não é uniforme. O livro de Tobias depende de um original semítico que se perdeu. São Jerônimo utilizou para a Vulgata um texto caldaico-aramaico que não possuímos mais. Todavia, foram descobertos numa gruta de Qumran os restos de 4 manuscritos aramaicos e de um manuscrito hebraico de Tobias. As versões grega, siríaca e latina representam 4 recessões do texto, das quais as mais importantes são, de um lado, a do manuscrito Vaticano B e Alexandrino A, e do outro, a do Códice Sinático S e da Vetus Latina. Esta última recessão, apoiada agora pelos fragmentos de Qumran, parece ser a mais antiga, e é a ela que seguiremos na presente tradução, sem deixar de recorrer às demais testemunhas. O original hebraico do livro de Judite também se perdeu. É duvidoso que ele seja representado por algum dos textos hebraicos que circularam na Idade Média. Os textos gregos se apresentam sob 3 formas que divergem notavelmente. Por sua vez, a Vulgata oferece um texto bastante diferente. Parece que São Jerônimo limitou-se a revisar, com auxílio de uma paráfrase aramaica, uma tradução latina anterior. O livro de Esther existe numa forma curta, a do hebraico, e numa forma longa, a do grego. Há 2 modalidades do texto grego: o tipo comum da Bíblia grega e o tipo aberrante da recessão de Luciano de Antioquia. A versão grega acrescenta ao hebraico os seguintes complementos: sonho de Mardoqueu, 1,1 aqui, e sua explicação 10, 3AJ, 2 editos de Assuero, 3,13 AAG e 8,12 AU, preces de Mardoqueu, 4,17 AI e de Esther 4,17 JY. Outro relato da intervenção de Esther junto a Assuero, 5 de 1 AF e 5, 2 AB. Um apêndice que explica a origem da versão grega, 10,3K. Essas adições foram colocadas por São Jerônimo no final do texto hebraico, vulgo 10,416, 24. Na presente tradução, foram deixadas no lugar que lhes destina o texto grego, impressas em caracteres itálicos e com a numeração especial. Segundo, eles só entraram posteriormente no cânon das Escrituras. Os livros de Tobias e Judite não foram admitidos pela Bíblia hebraica, nem tampouco os admitem os protestantes. São livros deuterocanônicos que a Igreja Católica reconheceu após algumas hesitações na época patrística. Lidos e utilizados desde antigamente. Eles figuram nas listas oficiais do cânon no Ocidente a partir do Sínodo Romano de 382, no Oriente, a partir do Concílio de Constantinopla, denominado Intrulo, em 692. As seções gregas de Esther são igualmente deuterocanônicas e têm a mesma história que Tobias e Judite. O livro hebraico era ainda discutido pelos rabinos no século I de nossa era, mas depois teve grande aceitação entre os judeus. Terceiro, eles têm em comum um certo gênero literário. Essas histórias tratam a história e a geografia com muita liberdade.
De acordo com Tobias, o velho Tobit presenciou em sua juventude a divisão do reino por ocasião da morte de Salomão. Em 931, TB 1 a 4, foi deportado com a tribo de Neftali. Em 734, TB 1,5.10. E seu filho Tobias só veio a morrer após a ruína de Nínive, em 612, TB 14:15. O livro menciona Senaqueribe como sucessor imediato de Salmanasar, TB 1 a 15, omitindo o reinado de Sargon, entre Rages, situada na montanha, e Ecbatana, no meio da planície. Haveria não mais de 2 dias de caminhada, TB 5 a 6. Embora Ecbatana esteja a uma altitude de 2.000 metros, muito mais alta que Rages, e as duas cidades estejam a distância de 300 quilômetros uma da outra, o livro de Esther tem quadro histórico mais consistente. A cidade de Susa é descrita com exatidão. Certos costumes persas são bem observados. Assuero, transcrição hebraica de Xerxes, é um personagem conhecido, e o perfil moral do rei se harmoniza com o que dele nos diz Heródoto. No entanto, o decreto do extermínio dos judeus, que ele aceita assinar, não combina bem com a política tolerante dos Aquemenidas. É ainda menos verossímil que ele tenha autorizado o massacre de seus próprios súditos, e que 75.000 persas se tenham deixado matar sem resistência. Nas datas que a narrativa apresenta, a rainha dos persas, esposa de Xerxes, chamava-se Amestriz, e a história geral não deixa lugar para Vashti nem para Esther. Se Mardoqueu foi deportado no tempo de Nabucodonosor, Este 2:6, teria mais ou menos 150 anos no reinado de Xerxes. O livro de Judite, sobretudo, manifesta uma soberba indiferença pela história e pela geografia. O relato é situado no tempo de Nabucodonosor, que reinou sobre os assírios em Nínive. JT1. Ora, Nabucodonosor foi rei de Babilônia, e Nínive fora destruída por seu pai, Nabopolassar. Por sua vez, o retorno do exílio no tempo de Círio é apresentado como algo que já se realizou. JT 4.3.5.19. Holofernes e Bagoas são nomes persas, mas há também alusões claras a certos costumes gregos. 3.7-8, 15, 13. O itinerário bélico de Holofernes, 2.21-28, é desafio à geografia. Quando ele chega a Samaria, pensamos estar no terreno mais firme e os nomes de lugares se multiplicam. Mas muitos não são desconhecidos e soam de um modo estranho. A própria cidade de Betúlia, que é o centro das operações, não se consegue localizá-la num mapa, apesar das aparentes precisões topográficas da narrativa. Essas surpreendentes liberdades só se explicam se os autores quiseram fazer algo diferente de uma obra de história. É provável que se tenham baseado em fatos reais, mas é impossível determinar de que fatos se trata, cobertos como estão pelos desenvolvimentos a que serviram do pretexto, desenvolvimentos que são a obra própria dos autores e contêm a mensagem deles. O que importa é determinar a intenção de cada livro e extrair o ensinamento que ele contém. O livro de Tobias é a história da família. Tobit, exilado da tribo de Neftali, residente em Nínive, piedoso, observante e caridoso, fica cego. Seu parente, Raguel, em Ecbatana, tem uma filha, Sara, que viu morrer sucessivamente 7 noivos, mortos na noite do casamento pelo demônio Asmodeu. Tobit e Sara, cada qual por seu lado,
pedem a Deus que os livre dessa vida. Desses dois infortúnios e dessas duas preces, Deus fará uma grande alegria. Envia seu anjo Rafael, que conduz Tobias, filho de Tobit, à casa de Raguel. Faz que ele se case com Sara e lhe dá o remédio que curará o cego. É uma história edificante, na qual tem lugar notável os deveres para com os mortos e o conselho de dar esmola. O sentimento de família aí se exprime com emoção e encanto. Desenvolve uma noção muito elevada de matrimônio. O anjo Rafael manifesta e ao mesmo tempo esconde a ação de Deus, do qual é instrumento. Essa providência cotidiana, essa proximidade de um Deus benévolo, que o livro convida a reconhecer. O livro inspira-se em modelos bíblicos, sobretudo os relatos patriarcais de Gênesis. Literariamente, situa-se entre Jó e Esther, entre Zacarias e Daniel. Apresenta pontos de contato com a sabedoria de Aicar, CFTB 1:22, 2:10, 11, 18, 14 a 10. Obra apócrifa, cujo termo remonta pelo menos ao século V a.C. VTB 1:22+. Ao que parece, o livro de Tobias foi escrito por volta do ano 200 a.C., talvez na Palestina e provavelmente em aramaico. O livro de Judite é a história de uma vitória do povo eleito contra seus inimigos, graças à intervenção de uma mulher. A pequena nação judaica enfrenta o possante exército de Holofernes, que deve submeter o mundo ao rei Nabucodonosor e destruir todo culto que não seja o de Nabucodonosor, divinizado. Os judeus são sitiados em Betúlia, que, por falta de água, está na iminência de se render. Aparece então Judite, uma jovem viúva bela, sábia, piedosa e decidida, que vencerá sucessivamente o desalento de seus compatriotas e o exército assírio. Ela reprova os chefes da cidade pela sua falta de confiança em Deus, depois reza, enfeita-se, sai de Betúlia e faz-se conduzir perante Holofernes. Utiliza contra ele a sedução e a astúcia, e ao ficar sozinha com o militar embriagado, corta-lhe a cabeça. Tomados de pânico, os assírios fogem, e seu acampamento é entregue ao saque. O povo exalta Judite e se dirige a Jerusalém para a solene ação de graças. Parece que o autor multiplicou de propósito as incorreções históricas para desviar a atenção de um contexto histórico preciso e orientá-la toda para o drama religioso e seu desenlace. É relato habilmente composto, que tem íntimo parentesco com os Apocalipses. Holofernes, servo de Nabucodonosor, é síntese das potências do mal. Judite, cujo nome significa a judia, representa a causa de Deus, identificada com a de sua nação. Esta parece voltada ao extermínio, mas Deus promove seu triunfo pelas fracas mãos de uma mulher. E o povo santo sobe a Jerusalém. Este livro tem inegáveis contatos com Daniel, Ezequiel e Joel. A cena se passa na planície de Esdrelon, perto daquela planície de Armagedon, onde São João situará a batalha escatológica de Apocalipse 16:16. A vitória de Judite recompensa sua oração, sua observância escrupulosa das regras de pureza legal. E, no entanto, a perspectiva do livro é universalista. A salvação de Jerusalém é obtida em Betúlia, naquela Samaria odiada pelos ortodoxos do judaísmo rígido. O sentido religioso do conflito é descoberto por Aquior, que é amonita. JT 55
a 21. E se converte ao verdadeiro Deus. JT 14, 5 a 10. O livro foi escrito na Palestina em meados do século II antes de nossa era, na atmosfera de fervor nacional e religioso que foi criada pelo levante dos Macabeus. O livro de Esther narra, como de Judite, a libertação da nação por intermédio de uma mulher. Os judeus radicados na Pérsia são ameaçados de extermínio pelo ódio do vizir onipotente, Amã, e são salvos graças à intervenção de Esther, jovem compatriota que se tornara rainha e era orientada por sua vez pelo tio Mardoqueu. A reviravolta completa da situação. Amã é enforcado, Mardoqueu assume seu lugar, os judeus massacram seus inimigos. A festa de Purim é instituída para comemorar essa vitória e recomenda-se aos judeus celebrá-la todos os anos. A narrativa mostra a hostilidade de que os judeus eram objeto no mundo antigo, e por causa da singularidade de sua vida, que os punha em conflito com as leis do monarca, compare-se com a perseguição de Antíoco Epífanes. Seu nacionalismo exacerbado é reação de defesa. Sua violência nos choca, mas devemos lembrar-nos de que o livro é anterior à revelação cristã. Também é preciso levar em conta o elemento literário. Essas intrigas de harém e essas matanças não têm outra função senão apresentar dramaticamente uma tese que é religiosa. A exaltação de Mardoqueu e de Esther e a libertação que daí resulta recordam a história de Daniel e sobretudo a de José, oprimido e depois exaltado para a salvação do seu povo. No relato de Gênesis sobre José, Deus não manifesta externamente seu poder e, no entanto, dirige os acontecimentos. Do mesmo modo, no livro hebraico de Esther, que evita mencionar o nome de Deus, a providência conduz todas as peripécias do drama. Os atores sabem disso e põem toda a sua confiança em Deus, que realizará seu desígnio de salvação, mesmo se falham os instrumentos humanos que ele escolheu. Cf. Esther 4, 13 a 17, que dá a chave do livro. As edições gregas têm tom mais religioso, proporcionarão todas as passagens de Esther utilizadas pela liturgia, mas limitam-se a explicitar o que o autor hebreu deixava adivinhar. A tradução grega existia entre 114 ou 78 a.C., data de que foi enviada ao Egito para autenticar a festa de Purim, Esther 10:31. O texto hebraico é anterior, conforme 2 MC 15:36. Os judeus da Palestina celebravam, em 160 a.C., um dia de Mardoqueu, que supõe conhecida a história de Esther, e talvez também o próprio livro. Este poderia ter sido composto no segundo quartel do século II a.C., Sua relação original com a festa de Purim é incerta. A perícope de Esther 9, 20 32 é um estilo diferente e parece ser adição. As origens da festa são obscuras, e é possível que o livro tenha sido relacionado com ela secundariamente. 2 MC 15:36 não dá nome de Purim ao dia de Mardoqueu, e tenha servido para justificá-la historicamente. Deixa eu dar uma pausa aqui e continuo no próximo.